Olá galera do YouTube, beleza? Hoje mostro neste vídeo sobre o tema segredo dos enigmas, o que são os enigmas, e quais destes podem produzir ou dar para decifrá-los, pois quem quiser resolver um quebra-cabeça ou qualquer destes difíceis, vai ter que rachar a cuca uns 10 meses ou mais. É muito tempo, não acha? Então galera, inscreve-se no canal, comentem e compartilhem para me ajudar e bora pro vídeo. O enigma. Enigma é um substantivo masculino da língua portuguesa e significa algo ou alguma coisa de difícil compreensão, difícil de definir ou de conhecer a fundo, e que é caracterizado por ser ambíguo ou metafórico. O enigma está relacionado com o obscuro, o desconhecido e com as trevas. Relacionado com o que é enigmático. Em um sentido figurado, a palavra enigma é usada para caracterizar uma frase ou texto obscuro, de teor malicioso ou com intenções desconhecidas. O enigma também pode estar relacionado com o místico, o inexplicável ou o sobrenatural. Algo misterioso, que não possui vestígios claros para que seja desvendado. Os enigmas e as charadas são associados por possuírem ambos um sentido de adivinhação. Na Bíblia cristã, a palavra enigma aparece 14 vezes, principalmente no livro de Juízes, que conta a história de Sansão e Dalila. De acordo com a lenda, Sansão lançou um enigma para os convidados do banquete de seu casamento, em troca de 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Um enigma figurado é um exemplo de adivinhação ou charada, onde imagens e figuras substituem os textos e números. O enigma, por conseguinte, é um mistério, já que é algo que não se pode explicar ou que não se consegue descobrir. Se a explicação do enigma se vier a desvendar, o facto ou a coisa em questão deixa de ser um enigma, uma vez que a sua compreensão passa a ser acessível a qualquer pessoa. Existem vários enigmas que ainda não se conseguiram decifrar e que deram origem a numerosas investigações ao longo de séculos inteiros. Um dos enigmas mais populares está relacionado com a construção das pirâmides do Egito. Os historiadores não são capazes de confirmar a forma como foram movidos/deslocados os materiais até ao deserto, nem que mecanismo foi usado para o desenvolvimento das estruturas. Outro enigma por resolver é a identidade de Jack, o Estripador, um assassino em série que semeou o pânico em Londres em 1888. Há teorias que falam sobre o cirurgião, um médico ou um carniceiro, talhante, uma vez que as 5 vítimas associadas a este criminoso apresentavam incisões realizadas com precisão. Alguns enigmas surgem com o tempo, como no caso da existência de William Shakespeare. Mais de um século depois da sua suposta morte, começaram a vir à tona versões que afirmam que Shakespeare nunca existiu e que este seria antes o pseudônimo de outro escritor qualquer da época. A descoberta do segredo do enigma permitiu aos aliados uma grande vantagem durante a Segunda Guerra Mundial, pois as comunicações alemãs em código Morse eram criptografadas pela tal máquina alemã desenvolvida no final da década de 10. As máquinas Enigma constituíam um conjunto de aparelhos de cifragem portáteis, cujo princípio de funcionamento se dava através de rotores, que eram responsáveis pelas combinações cifradas das instruções trocadas entre membros da inteligência alemã. Na verdade, Enigma é uma das várias marcas de várias dessas máquinas, que acabou por se popularizar e batizar de modo genérico todos os modelos de máquinas de criptografia. Pouco antes da guerra, no início da década de 30, os poloneses organizados no chamado Biuro Cyfrowy, polonês para Biro de Decodificação, conseguiram decifrar pela primeira vez o segredo do enigma, utilizando fórmulas matemáticas, chegando a criar um rival da máquina alemã, o ciclômetro, que decifrava suas mensagens. Com o início da guerra, pouco antes da invasão do país, os poloneses se aliaram a britânicos e franceses em constantes reuniões para trocar informações sobre os novos aperfeiçoamentos aplicados pelos alemães ao enigma, que inutilizavam os esforços anteriores de decodificação.
Novamente, Marian Rejewski, Jerzy Rosicky e Henryk Zygalski, responsáveis em grande parte por quebrarem o código original da Enigma, desenvolveram novos mecanismos de decodificação, como por exemplo o mecanismo bomba, o que permitiu à Polônia, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, decifrar cerca de 75% das mensagens alemãs. À primeira vista, Enigma parece uma desajeitada máquina de escrever. Mas, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma das mais poderosas armas da Alemanha nazista. Naquela época, as mensagens eram transmitidas por rádio, sendo facilmente interceptadas pelos inimigos. No entanto, graças às codificações da máquina Enigma, os textos coletados pelos aliados permaneceram por muito tempo completamente ilegíveis. A máquina era usada para criptografar todas as comunicações militares alemãs. Os aliados, e também os alemães, acreditavam que o código secreto da Enigma era indecifrável. O matemático inglês Alan Turing e sua equipe do Bletchley Park decifraram o código durante a Segunda Guerra Mundial. A história do matemático é destaque no filme O Jogo da Imitação, um dos indicados para o Oscar de melhor filme deste ano. Mas ele não foi o primeiro a desvendar os segredos da Enigma. Mesmo que a Alemanha tenha sido derrotada durante a Primeira Guerra Mundial, a Polônia ainda continuou a temer o seu dominante vizinho, como também, posteriormente, a ascensão de Hitler. Assim, na década de 1930, a inteligência polonesa passou a interceptar e decifrar, secretamente, as mensagens militares alemãs. A informação era justamente o que o matemático polonês Marian Rejewski e seus colegas precisavam para decifrar Enigma. As cópias de Schmidt dos mecanismos de encriptação permitiram que os poloneses construíssem uma réplica do Enigma, semelhante ao modelo que se encontra exposto no Museu da Matemática Ritmeia, em Bonn. Mensagens eram fáceis de interceptar, mas difíceis de decifrar, exceto para aqueles que possuíam o código secreto. A informação era justamente o que o matemático polonês Marian Rejewski e seus colegas precisavam para decifrar Enigma. As cópias de Schmidt dos mecanismos de encriptação permitiram que os poloneses construíssem uma réplica do Enigma, semelhante ao modelo que se encontra exposto no Museu da Matemática Ritmeia, em Bonn. Mensagens eram fáceis de interceptar, mas difíceis de decifrar, exceto para aqueles que possuíam o código secreto. Assim, mesmo que possamos nos referir a enigmas matemáticos e científicos, existem enigmas da natureza ou da história, por exemplo. A palavra enigma é empregada mais em questões que envolvem realismo fantástico, como o enigma das pirâmides do Egito, dos discos voadores, ou os enigmas da religião. A palavra enigma será usada de forma a dar margem a uma certa fantasia, a especulações que envolvem o sobrenatural. Contudo, entre os diversos sinônimos que podemos enumerar para a palavra, podemos citar segredo, desafio, sigilo, incógnita, quebra-cabeça, oculto, mito, arcano, problema, obscuridade, misterioso, dúvida, divinação. A esfinge se desesperou com a decifração do seu enigma e se matou. Édipo assim livrou a cidade do seu carrasco e foi aclamado rei de Tebas. Então explicarei de acordo com teorias e ter explicações sobre este tema. Então vamos lá. Enigma significa algo que não está decifrado, algo incompreendido, um mistério. Qualquer coisa difícil de entender pode ser considerada um enigma. Um enigma é algo difícil de se resolver, algo que tem poucas pistas, que não deixa vestígios. A adivinhação e as charadas são tipos de enigmas. Entretanto, a palavra costuma ser mais empregada no sentido místico, referindo-se a questões fantásticas, ocultas, obscuras. O enigma está relacionado com o obscuro, o desconhecido e com as trevas. Relacionado com o que é enigmático. Então por isso que ele é resolvido com teorias em que na maioria das vezes, não se acha a verdadeira solução ou a dificuldade ultrapassa os limites em relação a um enigma completamente fora do alcance ou ainda não ser decifrado, como cerca de mais tempo motivacional.
É por isso que ele é realista, e quem resolve, teria de ser muito bem recompensado por ele ser da mente e da sabedoria e não de qualquer assunto de escola ou tirado de noticiários públicos. Então galera, se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal, comentem e compartilhem para ajudar o canal e deixe um like aí para fortalecer o canal. Abraços e tchau galera!